Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no nosso coração e nos permita aproveitarmos da melhor maneira possível esses breves instantes que nós vamos passar juntos aprendendo, né? Como a Sol disse, o nosso tema de hoje é um tema que suscita muitas e muitas contradições e muitas discussões, né? Porque quando se fala em desgraça, a pessoa diz, pode ser desgraça para um, mas não é desgraça para outro. E é verdade, né? A pessoa quebrou a perna, tá? Quebrou a perna. Se é um atleta, pode até terminar a carreira, mas se é uma pessoa que trabalha sentada, não tem grande dificuldade. Só que nós estamos aqui falando da doutrina espírita. E a doutrina espírita nos traz uma visão da verdadeira desgraça. O que é a verdadeira desgraça? Porque tudo isso que nós conversamos aqui são ocorrências, situações que para um é, para outro não é, enfim, cada um tem uma visão, né? Mas são coisas materiais. Mas a verdadeira desgraça, nós temos aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma comunicação feita por Delphine de Girardin, que foi uma jornalista francesa, contemporânea inclusive de Kardec, né? Que ela nasceu no mesmo ano de Kardec. Ela tinha inclusive uma coluna que ela falava no Jornal do Marido, mas ela não chegou a conhecer a obra espírita, porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, né? E ela desencarnou em 1855. Mas ela viveu aquela efervescência da época, aquelas mesas girantes, aquelas coisas todas. E a mensagem que ela nos traz é extremamente interessante. Vou ler alguns trechinhos aqui só para nós nos situarmos, né? Ela fala que toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu o caráter múltiplo, né? Para julgar qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Ora, para se sentir infelicidade, as chamadas acanhadas vidas cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-lhes a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que colheis e desejais. Ela fala para nós aqui que a infelicidade, ela é vista de uma maneira diferente, de uma maneira totalmente diferente, né? Que ela pode ser vista na fama, no dinheiro, enfim, coisas que para nós, de um primeiro momento, parece ser uma coisa boa. Né? Mas para que nós possamos nos situar, vamos fazer uma regressãozinha mais na doutrina espírita. Né? Veja, de um modo geral, nós estamos acostumados a olhar para a situação, o nosso surgimento no mundo, nós esquecemos que temos uma vida anterior. Nós olhamos a partir do momento em que nós chegamos aqui no mundo. Né? E é muito comum no nosso meio. No meio espírita até nem tanto, mas no modo geral é. Né? Ora, se nós tivéssemos chegado e vindo no mundo no momento da fecundação, que o espermatozoide encontra o óvulo, nós estaríamos sempre sendo uma alma nova diferente. Né? Mas não é verdade. Nós temos uma história, nós já vivemos muitas anteriores, né? Já vivemos muitas situações anteriores, já vivemos muitas vidas. Não somos almas novas, ao contrário, somos almas muito, mas muito antigas. Já tivemos muitas desencarnações e a cada existência que nós encarnamos, cada vez que nós chegamos aqui nesse planeta, nós vamos aprendendo coisas, vamos descobrindo coisas novas e vamos agregando conhecimento, vamos trazendo outras coisas. Nós falamos hoje, e é muito verdade, né, que nós estamos num momento de muito progresso, muito avanço científico. As coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, né? Porque a doutrina espírita nos diz que isso é conhecimento acumulado. O conhecimento que nós juntamos dessas todas as passagens que nós tivemos e fomos chegando à possibilidade de acessar o conhecimento. Porque o conhecimento já existe. Nós só nos habilitamos a acessá-lo. Né? E é isso que acontece, nós vamos aprendendo. Né? Até se fala, né, que hoje as crianças já nascem de olho aberto. E é verdade, né? Porque antigamente levava 20, 21 dias para a criança abrir o olho.
Hoje, né, eu não sou daquele tempo, claro, mas enfim, né? Mas é verdade, era uma coisa que acontecia, né? Se enfaixava toda a criança, colocava faixa. Hoje não. Nós estamos, na verdade, num processo de crescimento e isso é fato, isso é verdadeiro. Nós estamos mesmo, né? Porque nós vivemos tantas outras vidas, tantas outras encarnações e enquanto fomos vivendo essas outras encarnações, nós fomos convivendo com outros espíritos. Fomos encontrando outras pessoas. Fomos fazendo amizades, né? Nós fomos tendo ao longo do tempo esses irmãos que nós fomos encontrando, desenvolvendo amizades, simpatias, situações cada vez mais próximas e foram nos aproximando, afinidades mesmo que nós fomos desenvolvendo, né? Até amor, vínculos de amor. Ora, esses espíritos que se gostam, eles vão se encontrando e se reencontrando permanentemente. E vão formando novos núcleos, vão renascendo juntos, vão crescendo, vão se expandindo sempre juntos. Por isso, a doutrina espírita, para que haja um entendimento mais, digamos assim, mais didático da coisa, classifica isso como famílias espirituais. Ou seja, familiares espirituais, né? Espíritos amigos. E são aqueles espíritos que ao longo da história foram convivendo juntos, foram desenvolvendo juntos. Mas temos que lembrar que isso não é uma determinação de Deus. Tá? Deus não disse, ó, você vai viver com esse ou você vai viver com esse. Não. Fomos nós que escolhemos. Nós fizemos as nossas opções. Nós queríamos ficar com aquelas pessoas e fomos escolhendo ao longo do tempo ficarmos juntos, né? Esse grupo, nós podemos colocar ali pai, mãe, filhos, irmãos, enfim, parentes próximos, né? Que estão ali. E também os amigos, por que não? Porque a família espírita ela não se restringe àqueles que estão na nossa família sanguínea. São mais, ela se amplia, vai muito longe, muito além disso. Pessoas que nós temos simpatia, amigos, colegas de trabalho, pessoas com quem nós estudamos aqui na doutrina espírita, o centro espírita que nós frequentamos, tudo isso faz parte da nossa família espiritual. Ora, esses espíritos que estão juntos há tantos milênios e já estão juntos, e nem todos, lembrando mais uma coisa, não estão todos encarnados. A grande maioria está lá no plano espiritual. E essa família que convive, que vive junto, ela está sempre influenciando um ao outro. Tá? Mesma coisa que acontece no dia a dia. Em casa, às vezes a gente fala uma coisa, vou fazer tal coisa, não faz isso que não vai dar certo. E eles que estão lá fazem a mesma coisa conosco, nos dizem. Só que tem um pequeno detalhe aí nessa história, né? Esses irmãos, nossos familiares, nem sempre vão nos dar bons conselhos. Nem sempre. Em algumas situações, eles podem nos dar maus conselhos. Pode acontecer, né? Imagina, a pessoa, nós vivemos lá, digamos lá, e provavelmente vivemos, né? Lá na Idade Média, na Europa, aquelas pessoas muito ainda grotescas, muito lá numa taberna, tomando vinho, bebendo, brigando. E aqueles irmãos que estavam conosco ali, estão juntos, continuam gostando de nós. Só que nós passamos a ter um entendimento diferente e eles ainda não tiveram esse entendimento, por assim dizer, de ter depurado o entendimento. E aí os conselhos que eles podem nos trazer, às vezes não são tão bons, né? Não podem não ser a melhor coisa, né? Ora, passado 500 anos, mas isso não quer dizer nada para quem ainda não quis, né? Só que eles são espíritos afins, eles estão próximos de nós, eles influenciam a nossa vida, né? Ora, dentro desse grupo de família espírita, nós temos que lembrar uma outra coisa, temos que destacar, por assim dizer. Existe um grupo ali dentro desse grupo familiar que se destaca. Esse grupo se desenvolveu, cresceu, se aperfeiçoou na parte espiritual. Esse grupo nós chamamos, para efeitos de didática, para nós entendermos melhor, os nossos mentores. Todo mentor, sem exceção, todo mentor
seja ele qual for, de qual unidade, saiu do nosso grupo familiar. Necessariamente o mentor é de um grupo familiar. Só que nem todo familiar, todo participante da família espiritual é um mentor. Tá? Para ficar claro, mais claro, é o seguinte: o mentor é aquele que quer o nosso bem, certo? Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós nos desenvolvamos, ele se habilitou, ele está mais adiantado, enquanto que o amigo, o espírito, o amigo familiar, aquele que faz parte da nossa família, que ainda não se desenvolveu, ele nos quer bem. Essa é a diferença. Tá? Mas fica claro, né? Fica isso bem claro. Bom, para que nós entendamos melhor, é que quando nós nos habilitamos e estamos prontos para entender alguma coisa, essa escala de valores, ela fica mais clara para nós. Eles se aproximam de nós e vão nos intuindo e nos colocando as coisas conforme nós precisamos, né? Só um exemplozinho dessa situação. O espírito que desencarnou, a mãe desencarnou, o filho está ali num trabalho, assim, uma situação de uma equipe, fazer um trabalho de avaliação, como é que chama? Uma licitação, né? Uma empresa grande que faz licitação, ou mesmo no serviço público. Ele está ali para fazer aquele trabalho dele. Mas ele bateu o carro, ele está com problema de dificuldade financeira, e a mãe desencarnada chega perto dele: meu filho, tadinho do meu filho. Ele não tem como, não vai, está andando a pé, está com problemas. Meu filho, aproveita, pega logo, acerta aí 5% e resolve o teu problema. Está resolvido. A vontade dela nada mais é que o filho fique bem. É isso que ela quer, ela está querendo o bem dele. Ela não está fazendo nada de mal, mas o entendimento dela está bem truncado, né? Enquanto que o mentor vai chegar e dizer assim: não, meu filho, nada de pegar dinheiro. Isso aí não vai fazer bem para ti, tu vai ficar mal. Não pega isso. Aí termina o trabalho ali, ele sai lá, pega um sol danado, forte, vai para o ponto de ônibus cheio de gente, o ônibus demora para chegar, chega o ônibus carregado de pessoas, ele tem que ir em pé dentro do ônibus. Aí a mãe: tá vendo, meu filho, tu deveria ter pego aquele 5%, ia resolver teu problema. E o mentor diz: pô, botaram o dinheiro em cima da mesa, tu não pegou, parabéns para ti. Né? Essa é a diferença do entendimento, né? Aí são coisas bem fáceis de nós entendermos, né? Só que tem muitas coisas para a gente olhar, né? Além desses dois grupos que nós conseguimos destacar e entender, nós temos que lembrar que nós vivemos numa história milenar. Para nós estarmos aqui nesse momento, nesse mundo, nós tivemos que nos desenvolver para chegar até aqui, tivemos que fazer por merecer, enfim, estamos ainda no meio do caminho, do difícil, nós tivemos que evoluir para chegar até aqui, e todo aquele caminho que nós fizemos lá atrás, nós não fizemos só afetos, nós não criamos só família espiritual, nós também criamos desafetos, pessoas, inimigos que não gostam de nós. E que vão fazer o possível, eles não vão pensar, não, olha, essa maneira que pode te ajudar materialmente, nada, eles querem mesmo que a gente caia, que nós vamos para o chão. Ora, esses espíritos nós podemos chamar de obsessores, né? Podemos chamar de obsessores só para efeito de entendimento, né? Fica mais fácil assim. Se o outro, o mentor, quer que nós consigamos avançar, mesmo que tenha alguns sacrifícios materiais, o outro amigo faz e busca que nós queremos avançar na parte material, está interessado que nós fiquemos bem no momento, mesmo que isso cause algum problema espiritual, né? O obsessor, ele nada disso, ele quer que a gente se dê mal mesmo, né? Essa maneira de ver as coisas, de perceber isso, pode ser em função de situações que nós vivemos anteriormente, que criamos lá, sei lá, destruímos a família de alguém, criamos dificuldades. Que vejam, nós somos espíritos milenares. A história da humanidade,
é cheia de problemas, né? Nós temos aí arbítrios, assassinatos, guerras, coisas muito loucas. E pensar que nós passamos por tudo isso incólumes, se é uma ingenuidade muito grande, né? É óbvio que nós criamos muitas situações, nós tropeçamos muito, nós trouxemos muita coisa que precisa ser resolvida, né? E esses espíritos, enfim, eles querem nos estimular para que a gente tropeçar, para cair mesmo, para ter dificuldade, né? Ora, às vezes a gente sente um impulso que a razão diz que não devemos fazer. Mas esse espírito está ali dizendo, vai, faz, isso aí não vai dar problema. Por quê? Porque ele está querendo que a gente caia mesmo. Só que tem um detalhe, mais um detalhezinho aqui que nós devemos lembrar. Nunca nós podemos colocar a culpa no obsessor. Nunca. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai descobrir as dificuldades que nós temos. Aquilo que mais evidentemente se apresenta na nossa personalidade. E ele vai estimular isso. Mas tomar a decisão de fazer o erro, somos nós que tomamos. A razão sempre vai preponderar a vontade. Sempre. Eu uso a minha razão e uso a minha vontade para fazer aquilo que eu entendo certo. Então não adianta a gente... cheguei em casa, estava mal, quebrei tudo e fiz um monte de coisa lá, mas não fui eu. Eu sei que foi um obsessor. Nada. Tá? Fez porque quis. Se aquele espírito ali tivesse se deixado levar pela mãe, ele teria pego o dinheiro e dizendo, não, mas eu vi a minha mãe ali do meu lado dizendo, pega meu filho, pega. Aí eu peguei. Nada. Foi a vontade dele. Tá? Nós temos que lembrar isso, né? Ou seja, o espírito obsessor, ele vai fazer o quê? Ele vai botar pilha em nós, né? Uma linguagem mais comum, vai botar pilha. Olha, faz. Mas quem decide se quer fazer ou não, somos nós. Nós que vamos deixar, né? Nós que vamos tomar a rédea da nossa vida. Isso que nós vamos fazer, né? Aí, mas o que eles vão ganhar com isso? Né? Olha, o que nós ganhamos quando nós fazemos alguma coisa errada? Nada. Mas esse espírito, pelo ódio que ele tem de nós, pela situação que ele tem contra nós, ele se satisfaz quando nos vê em dificuldade. Quando ele consegue nos derrubar, e a literatura espírita está recheada de exemplos para nos mostrar isso, ele não se sente satisfeito. Ele não consegue, agora eu estou na plenitude, resolvi e me vinguei. Não acontece, mas enfim... Eles vão sempre agir movidos pela desgraça, né? Eles vão querer, ele fez com a minha família, ele me desgraçou a família, agora estou desgraçando a família dele também, né? E aí vai. Ora, dentro dessa ótica, se nós olharmos, eles costumam nos impulsionar para que a gente caia mesmo, né? Tem uma situação que é bem interessante a gente olhar, que... O cara diz assim, ele tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra e não consegue. O obsessor, ele faz a pessoa ficar doente, ele faz a pessoa perder o emprego, nem sempre isso, nem sempre. Ele pode usar contra nós situações que para nós parecem coisas de felicidade. Como disse a mensagem da Delfino. Imagina que o cara está lá, por sorte, né? Ele foi lá, ganhou na Mega Sena da Virada. Mega Sena da Virada, sozinho. Mas o cara é casado com uma mulher que ele não está muito afim, mulher feia. A sogra, então, é terrível. Mora de favor na casa da sogra. Na hora que ele ganha, agora, deixa comigo. Agora, vou acertar meu lado. Vou me vingar de tudo isso. Ele poderia fazer o contrário. Aproveitar aquele dinheiro para fazer o melhor. Se a mulher ele achava feia, faz uma plástica. Né? Ela resolve o problema dela. Né? Enfim, resolve as pessoas que estão por perto. Ajuda ao crescimento. Mas não. O obsessor chegou ali, soprou no ouvido dele, ele se deixou envolver e foi para baixo do pano. Afundou.
Outro caso que nós vemos muito comum é esse pessoal da música, né? A pessoa passa às vezes a vida inteira tentando emplacar o sucesso e não consegue, não tem jeito. O cara vai lá, grava um CDzinho em casa, leva para a rádio não toca. A pessoa passa 10, 15, 20 anos fazendo, de repente ele emplaca um sucesso. Quando ele emplaca um sucesso, se ele não tiver um pouquinho de pé no chão, pode ter certeza, ele vai afundar. E afunda rápido. Né? É muito rápido isso para acontecer. Ora, se nós sabemos que isso pode acontecer, por que nós não estamos atentos? Por que nós não vemos, né? Não é que ter dinheiro, ter fama seja ruim. Não é isso. Tá? Mas é como nós usamos isso. De que maneira nós fazemos com que as coisas que estão à nossa disposição, os instrumentos que nós temos na mão, são usados. Como é que eu uso isso? De que maneira para que me serve isso? Ah, mas para ser feliz, então eu vou ter que ser pobre, feio, vou ter que andar com roupa rasgada, vou ter que ser doente? Não, não é isso. Nós podemos ser saudáveis, ter dinheiro, ter poder, ter tudo na mão. Mas como nós usamos isso, é que vai fazer a diferença na nossa vida. É isso que nos leva a ter uma situação melhor. Né? Aí a pessoa, o cara lá ganhou, tá rico, ganhou na loteria, tá andando de avião, e de repente a pessoa afunda. Né? Nós já vimos, acho que muitos exemplos já foram vistos aqui na nossa sociedade, de modo geral, de pessoas que ganharam na loteria esportiva, né? E que em pouco tempo ficaram sem nada, numa situação muito pior do que estavam antes. O outro foi assassinado, o outro, enfim, situações que levaram à desgraça de uma maneira muito evidente, né? Muito rápida. Ora, de um modo geral, nós temos muitas coisas acontecendo. E se essas coisas que nós pedimos, porque aquilo que nós estamos falando aqui, ganhar na loteria, ter uma situação melhor, é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo queria ter isso. Quem é que não quer ganhar na loteria? Eu gostaria de ganhar, claro. Agora, depende do que eu vou fazer com a loteria, né? Isso não é o ruim. É como eu vou fazer. Se Deus não permitiu que eu ganhasse ainda, é porque eu não estou preparado. É porque eu ainda não tenho competência suficiente para saber lidar com essa situação. Ele está me protegendo. Mas se, num determinado momento, é permitido que isso aconteça, é uma prova que eu posso passar ou não. Né? Enfim, o que é a felicidade? Se existe a infelicidade, tem a felicidade real também. A infelicidade, existe a felicidade real. E o que ela seria? Ora, a felicidade real, ela pode ser exatamente o oposto disso. Pode ser um orçamento apertado, né? Pode ser um orçamento apertado. Pode ser aquela situação assim, queria ter lá, sei lá, 2 carros, eu tenho um carro só, mas se tivesse 2 carros, a minha mulher podia ir para cá e eu para lá, não tinha problema. Só que os dois, quando tinham um carro só, vão juntos. Quando tem 2 carros, um vai para cá, outro vai para lá, não se encontram. A mesma coisa acontece em casa. Né? Quando eu era ainda criança, na minha casa, nós éramos em 7, tinha um quarto para os meninos e um quarto para as meninas. Ponto, não tinha mais nada. Não existia isso. Hoje, do modo geral, nós queremos o quê? Nós queremos que cada filho tenha o seu quarto. E não é um quarto, é um apartamento, né? Uma suíte, com televisão, com computador, com não sei o quê. Você tranca lá e você não tem mais contato. E assim nós vamos, ao invés de auxiliar, nós vamos prejudicando aqueles que estão próximos de nós. Nós vamos deixando que as coisas aconteçam de uma maneira mais efetiva, de não acontecer de nós chegarmos a ficar mais velhos e pensar assim, poxa, por que eu corri tanto? Por que eu andei tanto atrás? E agora poderia ter corrido menos, não precisaria ter feito tanto. Temos que evitar isso, né? Tem uma frase bem interessante do Dalai Lama, vocês devem conhecer, que ele diz o seguinte, que o homem ocidental, quando é jovem, ele gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro. Quando ele fica velho, ele gasta todo o dinheiro que acumulou durante
a vida inteira para tentar recuperar a saúde. Mas ele não consegue mais, porque o corpo já está comprometido, não tem mais jeito. Então, o que é que acontece? Velho, doente e pobre. É isso que acontece. E é muito comum nós vemos isso acontecer, né? É que nós hoje estamos pouco acostumados a viver pelas pessoas, com as pessoas. Isso que é o problema maior. Nós estamos mais focados nas coisas, naquilo que não tem tanta importância. Aliás, não tem muita importância nenhuma, né? Não é que eu tenha que andar com roupa rasgada para dizer que é importante, não é isso, mas a gente precisa viver mais para as pessoas, olhar mais para quem está próximo de nós, dar mais valor para as pessoas, valorizar mesmo. Mas fulano, Leandro, é um chato, só me incomoda, só tem problema. Ora, se eu estou falando isso, eu estou estimulando aquela coisa ruim dele. Mas ao contrário, se eu disser, eu sei que ele é chato, mas eu não preciso estar estimulando aquele lado. Eu posso dizer, poxa, mas fulano é tão bom, ele consegue fazer um pão tão bom, ele consegue fazer uma coisa tão boa, lavar uma roupa tão bem. Olha, eu vou estimulando, eu vou fazendo com que as virtudes dele prevaleçam. Essa maneira mais prática de ver, né? O problema é que nós esquecemos que nós temos defeitos. Isso é um problema sério, né? Nós esquecemos que quem veio antes de nós também tinha defeito. E quem vai vir depois de nós também vai ter defeito. E aí nós esquecemos que nós temos que viver com as pessoas, vivendo junto com elas. Nós vivemos iludidos, né? Porque essa é uma ilusão, que está tudo ruim, está tudo assim, complicado. Esquecemos o real motivo de nós estarmos aqui. Porque o motivo real de nós estarmos nesse mundo não é para angariar bens, para ficar rico, para ter poder, nada disso. Nós estamos aqui para nós sermos melhores, para nos tornarmos homens de bem. Está lá no Evangelho isso, né? Tornarmos homens de bem. Ora, e o que é o homem de bem? O homem de bem é aquele homem que contribui efetivamente para o crescimento social. Não é lá fazendo obras. Eu participo de tal obra, eu trabalho na creche, eu faço a construção. Não. Eu tenho que me melhorar, porque é só assim que eu melhoro a sociedade. É eu que tenho que melhorar. O homem de bem sou eu que tenho que melhorar. É ali que eu tenho que fazer. Nós vemos muitas situações hoje, a pessoa está lá, vê uma pessoa derrubar o celular, espera, pega devagarinho, bota no bolso e joga o chip fora e leva embora. Gente, o que ele está ganhando? Está se comprometendo mais, né? E nós temos que evitar isso. Nós temos que derrubar essa falsa felicidade do poder de ter. É importante ter? Claro, nós vivemos um mundo material, nós temos que ter as coisas para disponibilizar. Mas como nós utilizamos isso? Como nós fazemos isso, né? Olha, a pior desgraça é a desgraça moral. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos comprometendo. Nós estamos afundando. Isso aí destrói o espírito. Tá? Destrói definitivamente. Então nós temos que multiplicar a bondade, multiplicar as coisas que estão próximas de nós, promovendo a justiça, a igualdade. Né? Não podemos nunca nos omitir. Nós temos que nos posicionar, sermos positivos. Tem uma história que... Vou ser bem rápido aqui para... Eu não vou demorar tanto que outra vez dessa vez. Mas tem uma história bem interessante, que vai exemplificar muito bem isso aí tudo. Cidadão, isso é uma história que está lá numa obra espírita, tá? Chamava Roberto. Ele era uma pessoa bem sucedida, casado, a mulher bem saudável, 3 filhos saudáveis. O problema dele é que a mulher, como ele tinha uma situação melhor, a mulher não queria trabalhar. Também não fazia nada em casa, não tomava conta de nada, não estava nem aí. Contratou empregadas, as empregadas fazem. Os filhos, então, nem queriam tomar conhecimento. Ninguém queria fazer nada, todo mundo solto na vida. E ele todo dia rezava, pedia, poxa, me ajudem, gostaria tanto que meus filhos tivessem um rumo, que minha mulher não ficasse perdurária, ficasse usando só o cartão de crédito, né? Enfim, tivesse uma situação melhor.
E todo dia ele pedia, mas a situação continuava até que um dia, na hora que ele estava fazendo a prece à noite, ele viu o Espírito chegar e disse: olha, Roberto, depois de tantos pedidos seus, os irmãos superiores resolveram te atender. Amanhã tu vai ser atendido. Aí ele, poxa, ficou muito grato, mas muito grato. E ele foi dormir, e no dia seguinte ele percebeu que ele tinha desencarnado. Ele não estava mais na carne. Aí foi retirado do corpo, foi levado para um ambiente espiritual, passou um tempo e ele voltou para ver a família. Voltou para ver a família, a mulher estava super operosa, porque teve que tomar conta da casa. Os filhos foram trabalhar, estavam empregados, estavam todos eles em uma situação diferente. Estavam prontos para não cometer mais deslizes, estavam se preparando para um desencarne muito mais efetivo. Então a espiritualidade, de modo geral, ela olha, ela não vê a coisa no momento. Porque houve uma desgraça, ele morreu, a família ficou ruim. Não, a consequência é que é vista. É aquilo que resulta do ato. Né? Tem um livro aqui na biblioteca que vocês devem ter visto, já provavelmente muita gente já leu, se chama Voltei. Frederico Findi, o nome do autor, ele se assina como Irmão Jacó. Ele foi um espírita, na verdade ele era judeu, conheceu a doutrina espírita e passou a desenvolver trabalho dentro da doutrina espírita, foi um espírita muito atuante, trabalhou muito no meio espírita, inclusive no movimento nacional, ele era uma pessoa bem atuante. E chegou no momento do desencarne, ele teve foi bem complicado para ele, foi bem difícil. Quem veio ajudá-lo foi uma filha dele que já estava desencarnada, ajudou ele a sair do corpo. Aí ele foi levado para uma praia, junto com outros espíritos que estavam desencarnados naquele momento. O grupo foi formado ali, os mentores levaram eles para a praia. Vocês vão descansar um pouquinho aqui para recuperar um pouco de forças para poder seguir em frente. Veja que nós temos a ideia, né? No meio espírita é muito, morreu, vai para o umbral, não é bem assim. Cada um tem uma situação, não existe caixinhas onde se coloca. A espiritualidade, cada um tem o seu caminho. Mas ele foi levado lá para a praia e estavam lá aguardando. Aí o mentor, o coordenador do grupo, disse: olha, nós estamos aqui aguardando uma outra pessoa que está para vir, ela está quase chegando. Assim que ela chegar, nós vamos. Aí, espera, de repente, ele olha, está vindo uma luz muito forte lá na frente. Uma luz muito intensa. Olhou melhor, ao redor dessa luz, vinha como se fossem crianças volitando e tal. Aí ele ficou, poxa, o que é isso, né? Aí chegou perto uma senhora. A senhora chegou, quer saber quem que era? Nossa, o que é isso, né? Aí o mentor disse: olha, se trata de uma professora de escola rural. É uma professora de escola rural. Mas ele, que tinha trabalhado tanto no movimento espírita, que tinha feito tantas coisas, e estava opaco, apagado. E ela toda iluminada. Provavelmente aquela senhora, lá no meio, nem tinha conhecimento das coisas que nós conhecemos. Não tinha a possibilidade do acesso. Mas ela se dedicou, ela se colocou à disposição daquele pessoal, daquelas crianças. Ela fez da vida dela um verdadeiro trabalho de construção. E ela, para isso, ela estava iluminada. Por isso, é a consequência sempre. Porque nós temos que pensar que nós não somos esse corpo. Nós estamos no corpo. O Divaldo dizia, o jumentinho que me carrega, né? Ou seja, o corpo me carrega. Mas nós somos espíritos e as consequências dos nossos atos nós vamos colher. E vamos ser felizes ou desgraçados de acordo com os valores que nós demos para cada coisa. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que todos nós tenhamos aproveitado pelo menos um pouquinho dessa noite de hoje. Muito obrigado.